O Galaxy A23 5G é um smartphone muito bom, mas que não deu muito certo por aqui, apesar dele ser bastante superior à versão 4G do A23, trazendo o chipset Snapdragon 695 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, tela LCD PLS de 6,5 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz e 3 câmeras traseiras com um sensor principal de 50 megapixels. O aparelho veio de fábrica com Android 12, mas já está atualizado aqui para o Android 14 e para a interface One UI 6.0. Boas configurações, principalmente agora que você consegue encontrá-lo ali na faixa dos R$ 1.100, mas é um smartphone que sempre ficou em segundo plano. E nesse vídeo aqui eu vou explicar direitinho o que aconteceu com o Galaxy A23 5G, porque o aparelho não fez tanto sucesso por aqui, apesar de ser um smartphone muito bom. E será que vale a pena comprá-lo atualmente? Eu vou deixar o link dele na descrição, mas não compre sem assistir esse vídeo, sem saber quais são os prós e contras aqui do Galaxy A23 5G, quais são suas alternativas. Olha, assiste até o final e também deixa o like, clica aqui no gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força, dá essa contribuição e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. A primeira curiosidade sobre o Galaxy A23 5G é que ele é um pouco diferente da versão 4G. A versão 4G traz a tampa traseira brilhante, enquanto que aqui na versão 5G ela é completamente fosca. O aparelho é praticamente uma cópia do Galaxy A72 e também do Galaxy A52, Galaxy A52s. Todos eles trazem o mesmo visual, com a tampa traseira feita em plástico e sendo uma peça única, né? Tampa traseira e as bordas são uma peça única e até mesmo a moldura que abriga o conjunto de câmeras faz parte aqui da parte traseira, não é uma peça separada. São 4 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels, ultra wide de 5 e mais 2 lentes de 2 megapixels para macro e profundidade. A câmera frontal tem 8 megapixels e fica aqui nesse recorte em formato de gota. O aparelho tem a mesma espessura da versão 4G, trazendo 8,4 milímetros e o seu peso total é de 197 gramas, 2 gramas a mais em relação à versão 4G. Aqui ó, nessa lateral nós temos a bandeja, vamos dar uma olhada aqui no formato que ele utiliza. Temos aqui o triplo slot, muito bom, ele pode utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. Aqui na parte inferior nós temos um único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono, porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e uma entrada para fone de ouvido. Aqui desse lado nós podemos ver os botões de volume e também um botão liga-desliga, que também é o sensor de trás do aparelho. Aqui a gente também pode ver a moldura, que na verdade faz parte, né, da parte traseira e ela é um pouquinho elevada para poder abrigar o conjunto de câmeras. E aqui na parte superior temos apenas o microfone. Particularmente prefiro esse visual da versão 5G porque essa tampa traseira fosca dificulta um pouco mais marcas de dedos e arranhões. A versão 4G, que traz a tampa traseira brilhante, a princípio até é mais bonita, só que ela fica facilmente marcada, fica muito suja e é muito fácil também de arranhar. Então por isso acho esse tipo aqui de acabamento fosco mais robusto. Em relação à tela, são 6,5 polegadas, é basicamente a mesma tela da versão 4G, porém aqui temos a vantagem da taxa de atualização maior, de 120 Hz contra 90 Hz da versão 4G. O resto é tudo idêntico. Tela LCD PLS de 6,6 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz, resolução Full HD Plus 2408 por 1080 pixels e proporção de 20:9. O vidro traz revestimento com proteção Gorilla Glass 5. É uma tela com bom brilho, com bons ângulos de visão, aqui mostrando o brilho máximo para vocês, deixa eu ativar aqui, tá aqui ó. Brilho não é excelente, mas é muito bom, consegue atender na maioria das situações. Aqui mostrando também os ângulos de visão, algo que deve incomodar as pessoas são as bordas, elas são bem grandes, reparem aqui nas bordas laterais, na superior, ainda temos a câmera frontal em um recorte em formato de gota, então isso aqui com certeza deve incomodar algumas pessoas. E a borda inferior também acaba sendo bastante espesso, ela tem um tamanho ainda maior em relação às outras bordas. Então temos aqui um aparelho com dimensões grandes, a tela tem 6,6 polegadas, mas por causa das bordas maiores ele acaba ficando um pouquinho maior. Tá aqui mostrando a pegada para vocês, mas nada que vai incomodar. No geral, é um smartphone que traz uma boa pegada, mas é um aparelho bastante grande. O interessante é que o Galaxy A23 5G foi lançado com Android 12, atualizado para o Android 13 e agora também está com o Android 14, com a interface One UI 6.0. Acredito que essa deve ser sua última atualização, o aparelho não deve receber novas versões. A Samsung garantiu 2 atualizações para o aparelho, que mostrando para vocês, está com o Android 14 e a One UI 6.0. Então essa aqui deve ser a última atualização. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos, tela inicial, as configurações da tela inicial, barra de widgets. Aqui acontece o seguinte,
Apesar de trazer mais empenho do que a versão 4G do A23, eventualmente ele vai apresentar alguns engasgos quando a gente faz a rolagem das páginas, quando vai abrir aqui um aplicativo. Acontece com um pouquinho mais de frequência do que eu gostaria, mas não chega a comprometer a experiência de uso. Aqui, inclusive, ele está com o modo escuro ativo. Reparem que os ícones também ficam aqui no modo escuro, e para desativar agora, com a One UI 6.0 temos um novo painel de controle, então para desativar basta clicar aqui no botão, que aí você consegue voltar para o modo normal. Também dá para desabilitar os ícones seguindo a paleta de cores de papel de parede. E olha, na maior parte do tempo a interface é suave. Aqui eu estou fazendo a atualização de aplicativos, que às vezes acaba fazendo com que o aparelho apresente engasgos, mas aqui a gente repara que na maior parte do tempo o desempenho é bom, mas eventualmente ele vai sim apresentar alguns engasgos. Reparem, por exemplo, no momento que eu abri o Gmail, ele apresentou um pouquinho de engasgos, mas depois passou a apresentar uma interface mais uniforme, mais fluida. Vou abrir outros aplicativos também para a gente poder avaliar. Aqui o Mapas também. Reparem que os aplicativos estavam fechados, eu estou abrindo aqui pela primeira vez depois de muito tempo. Eu fiz a atualização do aparelho para o Android 14 e agora fazendo o teste. Reparem que ele dá algumas engasgadas aqui durante o uso. Depois eu vou explicar exatamente por que acontece. E acreditem, ainda assim ele é superior ao A23 4G, consegue entregar um desempenho geral bastante melhorado, principalmente por causa do seu chipset. Abrindo o app de galeria também, abrindo o app de fotos, todos eles estão sendo atualizados nesse momento. Tá aqui, fazendo a rolagem da página. Então, olha, aqui no app de fotos, a velocidade tá boa, tá bem fluida aqui. Ele ainda está carregando algumas imagens, justamente por causa da conexão com a internet. Abri também o YouTube aqui pra gente poder checar. Tá aqui, o YouTube agora abre no modo escuro por causa do Android 14. Vamos entrar aqui na página do BGeeks. E olha só, aqui fazendo a rolagem. Ele apresenta alguns engasgos, mas na maior parte do tempo a interface é bastante suave, bastante fluida também. E aqui mostrando a multitarefa com os aplicativos em segundo plano. Tá aqui fazendo a rolagem, por aqui eu consigo ativar o modo de exibição pop-up, modo de tela dividida, os recursos que a gente já conhece bem dos smartphones da Samsung. Aqui com todos os aplicativos fechados, eu vou reabri-los aqui para a gente poder testar a velocidade. A Play Store, inclusive, abriu rapidamente, está apresentando uma interface que não está tão fluida, mas ele está bastante ágil. O Gmail também costuma apresentar um pouquinho de engasgos na abertura. Reparem que só depois de um tempo ele passa a entregar uma interface mais suave, mais fluida. Vou abrir também o YouTube e o Mapas para vocês poderem ver. Aqui na rolagem do YouTube também está bastante macio, mas aqui a minha experiência que eu tive com esse aparelho é o seguinte: quando você abre os aplicativos, eventualmente ele apresenta alguns engasgos, quando você fecha também, mas depois que ele carrega os aplicativos, ele passa a entregar uma interface mais fluida. E aqui definitivamente o desempenho está melhor do que a versão 4G. A versão 4G ela apresentava bastante engasgos, até mesmo quando você abria alguma página, quando você estava fazendo a navegação aqui na tela inicial. Então o desempenho está melhor na versão 5G. E ele poderia ser ainda superior se esse aparelho trouxesse 6 GB de memória RAM, mas eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouquinho. Então aqui na tela inicial, aqui mostrando a multitarefa para vocês verem, por aqui eu consigo acionar o modo de exibição pop-up, dá para colocar vários aplicativos no modo de exibição pop-up, por aqui eu também consigo transformar em tela dividida. Tão legal aqui da interface da One UI é que você consegue ter várias interações, você consegue usar aplicativos em tela dividida, dá para você pegar o aplicativo em tela dividida e colocar a exibição pop-up, dá para você minimizar o aplicativo para poder utilizar depois, e você pode ter vários aplicativos aqui em exibição pop-up. Aqui quando ele está em tela cheia eu posso deslizar da borda para o centro para transformar o aplicativo em exibição pop-up, e também posso pegar um aplicativo aberto aqui, deslizar com os dois dedos de baixo para cima e transformá-lo no modo de tela dividida. Deixa eu fazer aqui com o Mapas e também com o Samsung Internet. Aqui eu também posso inverter a ordem dos aplicativos, que ele está um pouquinho lento na hora de fazer a transição aqui no modo de tela dividida, está um pouquinho mais lento. No modo de exibição pop-up ele apresentou uma interface mais ágil, mas aqui na tela dividida ele está um pouquinho mais travado. Deixa eu colocar em tela cheia, fechar aqui o aplicativo de internet e colocar o Gmail aqui no modo de tela cheia para a gente testar aqui a tela dividida. Vamos lá. Tá aqui com o Gmail e a Play Store. Aqui já temos uma interface mais ágil, talvez fosse o aplicativo lá que tivesse um pouco pesado na hora de rodar. Então tá aqui, eu posso transformar por gestos o aplicativo em exibição pop-up, em tela dividida. Eu também tenho o painel Edge que me dá atalhos para aplicativos e para funções como bússola, principais contatos, régua, dá para ver previsão do tempo também. Temos aqui a possibilidade de abrir o aplicativo de câmera clicando 2 vezes no botão liga-desliga. Você pode tanto abrir a câmera, eu acabei até desligando a tela sem querer, peraí, vamos lá de novo, tá aqui. Agora eu abri o aplicativo de câmera, também posso alternar entre câmera traseira e câmera frontal, tá aqui na câmera frontal. Então também existem essas possibilidades. Então
O aparelho está atualizado para o Android 14, infelizmente é a sua última atualização, ele não vai ser atualizado para o Android 15, mas pelo menos ele está com a versão mais recente. Vamos aqui testar o sensor de tais, está aqui fazendo desbloqueio, a posição é muito boa, ele fica aqui na lateral, não é instantâneo, mas é preciso. Tá aqui, ó, ele leva mais ou menos de um segundo para desbloquear, né? Tá aqui fazendo mais uma vez, mas é bastante preciso e bastante fácil de acionar. Ele também conta com desbloqueio facial. Deixa eu ver se está configurado, tá sim. Também demora um pouquinho para desbloquear, não é tão rápido, mas tá preciso aqui, ó. Ele costuma funcionar muito bem. Em câmeras temos aqui 3 sensores, o principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8, ele traz ultra-wide de 5 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus, e traz 2 lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4 para macro e profundidade. Câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.2. Ele consegue filmar em Full HD a 30 quadros por segundo, com a principal ultra-wide e com a frontal. A lente macro só pode ser utilizada para fotos e ela traz o foco fixo. Ele traz modo noturno somente para a câmera principal e para a câmera frontal. Ele não está habilitado para a lente ultra-wide, infelizmente, que traz uma resolução um pouco baixa, de 5 megapixels. Mas, pelo menos ele conta com esse recurso, já que tem muito aparelho nessa faixa de preço que não vem com uma lente ultra-wide. Ele traz também modo retrato para a câmera frontal e traseira, vem com modo profissional para fotos, modo panorâmica, câmera lenta, mas ficou devendo aqui o time-lapse, que é um recurso bem interessante e que felizmente não está presente aqui no aplicativo de câmera, apesar dele ter sido atualizado. Ele está aqui com todos os recursos, tem um modo fácil de você mudar a resolução da câmera, apesar que só dá para mudar entre Full HD e HD, mas temos aqui o app atualizado. É um smartphone que consegue entregar boas fotos e bons vídeos, principalmente considerando a sua faixa de preço. Ele consegue entregar resultados muito bons. Sobre o desempenho, uma vantagem aqui da versão 5G do Galaxy A23 é que ele vem equipado com o chipset Snapdragon 695. Além do suporte às redes 5G, temos núcleos mais rápidos da série Kryo 660, rodando até 2.2 GHz, e uma GPU também melhor, a Adreno 619. Para efeito de comparação, o Galaxy A23 4G traz o Snapdragon 680 e a GPU é a Adreno 610. Mas ambas versões trazem 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Talvez esse seja o ponto fraco aqui do A23 5G, gostaria que ele viesse com 6 GB pelo menos, para trazer uma performance ainda melhor. Às vezes, os engasgos que o aparelho apresenta é justamente por causa dos 4 GB de memória RAM, com certeza 6 GB traria uma performance superior. Mas uma coisa é certa, ele se sai bem melhor em desempenho em relação à versão 4G, consegue apresentar muito menos engasgos, uma interface mais fluida, ainda temos a tela com taxas de atualização de 120 Hz e é um aparelho que consegue apresentar um melhor desempenho. A bateria tem 5.000 mAh, com o brilho da tela em 120 lux, esse aparelho gastou 4% durante uma hora de ligação, aqui o consumo foi um pouquinho alto, ele gastou 6% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, aqui o consumo já foi muito bom, gastou 3% gravando um vídeo de 10 minutos com o app de câmera em resolução Full HD e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps, também durante uma hora gastou 7%. Infelizmente ele não traz áudio estéreo, mas tem o Wi-Fi Dual Band, tem entrada para fone de ouvido, traz rádio FM também e uma coisa que é bem legal, ele vem com NFC. Aqui mostrando hoje para vocês, ele é mono, só sai apenas aqui por baixo. Smartphone sempre faz as pessoas pensarem se ainda vale a pena optar pela geração passada, pela geração antiga. E aqui mostrando o display de 6,6 polegadas, a tela tem um bom tamanho, temos aqui resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, somente as bordas acabam sendo um pouquinho grandes demais, mas no geral temos uma tela com uma boa qualidade. Bom, então se vocês chegaram até aqui, viram que o Galaxy A23 5G é um smartphone muito bom. Ele tem algumas deficiências, eu acho que a principal delas é o fato de trazer apenas 4 GB de memória RAM. Se viesse com 6 GB, esse aparelho ficaria redondinho, porque ele tem câmeras muito boas, o Snapdragon 695 5G no seu preço atual é uma ótima opção. Além de contar com suporte ao 5G, ele ainda entrega um bom desempenho para essa faixa de preço. O aparelho foi atualizado para o Android 14, traz uma interface completa, cheia de recursos. Então, em geral, o Galaxy A23 5G é um ótimo aparelho. Atualmente, ele pode ser encontrado por R$ 1.129,10 à vista ou R$ 1.189. Eu vou deixar o link dele na descrição. Bom, mas afinal de contas, por que o Galaxy A23 5G, mesmo sendo um aparelho muito bom e bastante superior à versão 4G, não fez o mesmo sucesso da outra versão? A versão 4G vendeu bastante, mas a versão 5G infelizmente acabou
não fazendo tanto sucesso assim. Bom, o primeiro problema é a questão do seu lançamento, que chegou de forma bastante tardia. Para vocês terem ideia, o Galaxy A23 4G foi lançado em abril de 2022, enquanto que o A23 5G chegou aqui no mercado brasileiro em janeiro de 2023, quase 9 meses depois da versão 4G. Para piorar um pouquinho mais, o A24 4G, o sucessor do A23 4G, chegou aqui no Brasil em abril de 2023. E ainda temos o A14 5G, que foi lançado em fevereiro de 2023. Ou seja, o A23 5G é da geração passada e foi lançado quase que simultaneamente com outros aparelhos da geração 4, da nova geração. Então tivemos aí o A14 5G em fevereiro, o A24 4G em abril, enquanto que o A23 5G chegou em janeiro aqui. E olha, não foi coisa da Samsung Brasil não, porque lá fora o A23 5G foi lançado em setembro de 2022, ou seja, ele foi lançado quase no final do ano, muito tempo depois da versão 4G, e acredito que isso acabou prejudicando aí o seu lançamento. Outro problema era o seu preço. Ele chegou aqui no Brasil por R$ 2.299, um valor salgado para a época, apesar de que no dia do lançamento já era possível encontrá-lo por R$ 1.799. Mas ainda assim era um preço bastante elevado. Ele precisaria custar ali na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.600 no máximo para ser uma boa opção, já que a versão 4G custava ali R$ 1.300, R$ 1.400. Hoje ele já está com preço bem mais interessante, custando até R$ 1.129. O problema é que nós já estamos no Galaxy A25. E isso faz com que as pessoas acabem torcendo o nariz aí para um aparelho mais antigo. E isso é bem curioso porque o Galaxy A23 5G continua sendo um aparelho bem interessante, que traz bons atributos. Esse é até um assunto que a gente precisa discutir no futuro, né? Porque o lançamento do Galaxy S24 não torna obsoleto o Galaxy S23, ele continua sendo um ótimo aparelho. A chegada do A55 não invalida o A54 e por aí vai. Então, ter um aparelho de uma geração anterior ainda pode ser uma boa pedida, dependendo do preço e também das suas configurações. Mas é fato que apesar do A23 5G estar com preço bem interessante, temos concorrentes muito bons aí nessa mesma faixa de preço, como o Galaxy M34, que está saindo um pouquinho mais ali na faixa dos R$ 1.200, o próprio Galaxy A24, que é um smartphone mais recente, tá certo que ele não tem suporte a Z de 5G, mas é um smartphone bem interessante, mais atual e que também está saindo na mesma faixa de preço, então tudo isso acaba prejudicando o Galaxy A23 5G. Talvez se esse aparelho custasse um pouquinho menos, ficasse ali nos R$ 1.000, R$ 950, acredito que aí nessa faixa de preço valeria a pena apostar. Ele está com preço bom, mas temos outras opções bem interessantes e mais atuais nessa faixa de preço. Então, todos esses fatores acabaram prejudicando aqui o sucesso do Galaxy A23 5G no Brasil. E você compraria o A23 5G? Deixa aqui nos comentários, diga aqui sua opinião para a gente continuar esse bate-papo. E não esqueça também de clicar no gostei e de se inscrever no canal para você poder acompanhar todos os novos vídeos e tornar o Play Geek você também. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!